Professor Rafael aqui e bora estudar língua portuguesa porque tem muita coisa pra gente ver. Então vamos dar uma pincelada aqui em orações subordinadas, certo? Então nossa última oração foi de orações coordenadas e agora vamos começar a entender a subordinada. Certo? Então, as orações subordinadas, elas são orações que dependem de uma oração principal para ter esse sentido completo. Ou seja, ela não consegue fazer sentido se não existir uma complementação, certo? E o que seria essa complementação? A oração principal. Aqui nós temos o exemplo. Fui mal na prova, apesar de ter estudado muito. Então, o que acontece? Se nós tirarmos o fui mal na prova, que é a oração principal, nós temos uma oração que equivale a si mesma, ou seja, ela tem sentido, certo? Ela vai manter o sentido, ou seja, fui mal na prova, certo? Então, está passando a informação de forma coerente. Porém, agora, se nós pegarmos aqui o apesar de ter estudado muito, se retirado da oração principal, ele perde sentido, certo? Se eu chegar para alguém aqui e falar, apesar de ter estudado muito, o pessoal vai ficar até meio estranho assim, né? Vai achar que você é meio louco, certo? Então, assim, oração subordinada, ela precisa de uma oração principal, certo? Então, temos aqui a próxima parte, ó. Aqui nós temos a grande diferença entre as duas orações trabalhadas, né? Então, nós temos a oração subordinada e a oração coordenada. As subordinadas, elas precisam da oração principal para ter sentido, né? Até aí não tem segredo. As orações coordenadas são sintaticamente independentes, né? O que isso significa? Significa que cada uma dessas orações apresentadas numa oração coordenada, nesse quesito, se separadas, elas têm o mesmo sentido, ou seja, você não tem prejuízo no entendimento delas, certo? Então, ó, são sintaticamente independentes, né? São orações que, apesar de aparecerem junto a outras orações, continuam tendo sentido completo se aparecem isoladas. Então, temos uma diferença bem clássica aqui, ó. Oração subordinada. Fui às compras após receber meu salário. Meu 13º, perdão. Certo? Então, se nós cortamos aqui, ó, fui às compras, oração principal. Após receber meu 13º, oração subordinada. Certo? Então, fui às compras, mantém o sentido. Ok? Após receber meu 13º, nós temos um déficit de atenção, de entendimento, né? Então, você não consegue entender o que está sendo passado. Certo? E aqui, essa mesma frase, essa mesma oração, aqui já sendo utilizada a oração coordenada. Ó. Fui às compras. Certo? Tá tudo tranquilo. Pois recebi meu 13º. Certo? Então, qualquer forma, se você separar as duas continuam mantendo o mesmo sentido. Ok? Então, essa é a grande sacada da oração subordinada e da oração coordenada. Ok? Nós temos praticamente aqui a mesma ideia, porém escritas de formas diferentes a fim de que atendam às suas especificidades. Beleza? Então, ó, agradeço pela atenção de vocês e dá aquele joinha, se inscreve no canal se não é inscrito e valeu!